A igreja entendeu o que vocês cantaram? Que amor é esse? Porque é sempre muito bom a gente rememorar, relembrar todos os dias das nossas vidas o grande amor que Deus tem por nós. Esse amor incondicional. Mesmo Ele sabendo que nós iríamos errar, pecar e falhar, mas Ele, ainda assim, resolveu mandar o seu filho, o seu único filho, o seu filho primogênito, o seu filho unigênito, para morrer por cada um de nós. E Jesus Cristo, ainda sabendo, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele também sabia que a gente ia falhar e que ia errar. Mas Ele resolveu se entregar, se doar, se despiu de seu poder e deidade, e não teve por usurpação ser Deus, mas se entregou ao Espírito Santo, para se fazer homem, limitado, de carne e osso, e resolveu então se entregar naquela cruz, para pagar o preço que eu e você, que teríamos que pagar por conta dos nossos pecados, mas Ele sabe que nós não conseguiríamos fazer isso, e ainda assim, após ter pagado o preço, derramando todo o seu sangue na cruz, Ele, antes de subir aos céus, Ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar o outro, o Paracleto, o Horém Hagadol, o Espírito Santo de Deus, aquele que intercede por você com gemidos inexprimíveis. E eu sempre tive a curiosidade de entender que é isso, que gemidos inexprimíveis é esse. E quando eu fui ver uma outra tradução, diz que o Espírito Santo de Deus intercede por você com palavras que jamais poderão ser ditas por você. E Ele está conosco, e Ele habita em nós, e Ele está neste lugar, e Ele não nos deixou órfãos, pois Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos abrir então nossas Bíblias no livro de Zacarias. O livro de Zacarias, ali dos profetas menores. Eu hoje estou muito feliz. Você está aqui também, minha filha, a 02. Tem a 01, 02 e 03, né? Está ali a 02. A minha filha ali, Rebeca, com meu neto Marquinhos, minha sobrinha Beatriz também. Todos acharam? Livro de Zacarias, versículo 4, capítulo 4, Zacarias, capítulo 4 e o versículo 10. Meu irmão Jackson, pode sentar, querido, em nome de Jesus. Eu tinha esquecido de você. O Senhor continue te abençoando. Todas as sortes de bênçãos materiais e espirituais em Cristo Jesus. Que a bênção da provisão e da prosperidade do Senhor acompanhe você e a sua casa todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Todos acharam? Zacarias 4, isso, 10. É só um trechinho, só para a gente iniciar. Glória a Deus. E a palavra que prevalece diz assim: pois quem desprezará o dia das pequenas coisas? Quem desprezará o dia das pequenas coisas? Pai querido e amado, graças te damos, meu Senhor, pela tua palavra, que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Abba, peço a Ti que o Senhor reforce a Tua guarda de anjos neste santuário, ao redor dele, na vida e na casa e nas famílias de cada pessoa aqui representada, meu Senhor. Espírito Santo de Deus, vem ungir a mente, consciente, subconsciente, o intelecto, vem ungir os ouvidos dos Teus filhos. Pai, toma o coração de cada um dos Teus filhos que aqui estão, meu Pai, para que essa palavra encontre morada, meu Senhor. Para que, como o salmista falou lá nos Salmos, a Tua palavra escondida na tábua do meu coração, que a Tua palavra encontre, meu Senhor, lugar, ó Deus Todo-Poderoso, e que a Tua palavra ela produza frutos
a 30, a 70 e a 100 por um. Repreende agora, ó Deus, em nome de Jesus, todo roubador da semente, em o nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, tu tem total liberdade neste santuário e nas vidas que aqui estão, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode sentar, queridos. Quem se lembrará, né? Ou quem desprezará o dia das pequenas coisas? E é interessante que a Bíblia está recheada disso, né? Recheada disso. Jesus disse que se a sua fé for pequena, mas pequena, não é isso? Como um grão de mostarda, você pode dizer ao monte: precipita-te daqui e vá para o meio do mar. Olha só. E não precisa nem ser a fé ser grandona. A fé pode ser pequena, do tamanho de um grão de mostarda. A Bíblia também diz que, né, fala sobre essa mostarda, né? Ou seja, sobre essa semente, que sendo a mostarda, né, a mais pequena das sementes, quando plantada, ela vira uma árvore, não é isso? Pois é, e é sobre isso que eu quero falar esta noite, né? Coisas pequenas com grandes resultados. Às vezes a gente pensa que para ter um grande resultado precisa fazer coisas grandiosas, não é isso? Mas nós podemos sim, a Bíblia nos mostra, e nós vamos ver essa noite essas grandes coisas nas quais, ou essas pequenas coisas nas quais podemos fazer, e com certeza terá grandes resultados, porque muitas vezes esquecemos, não é isso? Das pequenas coisas. No entanto, a Bíblia está repleta de exemplos, tá? Como coisas pequenas transformaram, olha só, como coisas pequenas, elas transformaram em grandes, tá? E foi algo assim fundamental, e foi algo extraordinário. E eu quero trazer para os amados uma coisa pequena e que se tornou em algo grande. E está lá no livro do Primeiros Reis, no primeiro livro dos Reis, 18:44. Primeiro livro dos Reis, 18:44. Ele diz assim: e sucedeu que, a 7ª vez, disse: eis que uma nuvem pequena, né, como a mão de um homem, está subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva ela não te impeça. E sucedeu que, entrando os céus, se enegreceu com nuvens e ventos, e veio grande chuva, e Acabe subiu ao seu carro e foi para Jezreel, né? Jeziel. A Bíblia diz aqui que Israel já tinha 3 anos e meio sem chover. 3 anos e meio, amados. E Israel estava ali passando por uma grande seca, tá? Mas o profeta do Senhor orou ao Senhor, até porque foi ele mesmo também que disse: olha, não vai chover, viu? Não vai chover. E Israel, o tempo parou lá e não choveu, ficou lá 3 anos e meio sem chover. E agora o próprio Elias vai e ora. Só que era necessário um sinal. E ele ora e diz ao moço, né, dele: vai ver. E aí o moço foi a primeira vez, não viu nada. Foi a segunda, e acabamos de ler que na 7ª vez o moço olhou e viu aquele vasto céu azul, e só tinha apenas uma nuvem. E é engraçado que a medida que ele usa é a palma da mão dele. Ou seja, ele olhou para o céu, viu aquele céu todo azul, sem nuvem nenhuma, e ele viu uma pequena nuvem. E é interessante que ele deve ter feito isso aqui, né? Oh, meu Deus, olha o tamanho desse céu, né? Sem nuvem nenhuma. Já viu aquele céu bonito, azul, sem nenhuma nuvem?
E aí ele olha, vê uma nuvenzinha. Só que para ele não conseguia talvez crer que uma pequena nuvem fosse transformar-se, tá, em uma quantidade de chuva que saciaria toda aquela terra, que faria com que interrompesse 3 anos, né, sem chuva. Uma pequena nuvem fez com que rios se enchessem. Uma pequena nuvem fez com que a vegetação houvesse de novo. Ou seja, algo pequeno que se transformou através de uma oração em algo grande. Em algo grande. Podemos ver também, né, aqui foi isso, que isso aconteceu na verdade através da profecia, né, de Elias. Através da profecia de Elias, ou seja, através de um homem. Outra coisa que eu queria também falar esta noite, ou seja, outra pequena coisa que a Bíblia nos mostra, que foi tão pequena, mas que houve um resultado enorme, né? E eu digo isso porque tem tantas pessoas hoje paralisadas, querendo começar só quando já tivesse algo grande, querendo iniciar só depois que já tivesse uma boa estrutura. Então, existem vários negócios importantíssimos, e existem várias ideias que podem transformar, né, a vida do seu irmão que está aí do seu lado, e que muitas vezes ela não acontece porque você está achando que é pequenininho. E as pessoas tendem eu tenho tão pouco. As pessoas tendem a achar que aquilo que Deus colocou na sua mão é tão pouco, talvez seja tão insuficiente. E eu quero encorajar os amados esta noite para dizer que aquilo ao qual o Senhor tem colocado na sua mão é que vai fazer que famílias sejam alimentadas, é que vai fazer com que vidas sejam transformadas, é que vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado em sua vida. Porque talvez a viúva não entendesse ou não acreditasse que um pouquinho de azeite na botija fosse, não é isso? Ser multiplicado para várias vasilhas, né? Tem outra passagem também que eu acho muito interessante, e eu gosto muito dessa passagem, é quando o profeta também chega para uma viúva e diz: o que você tem na mão? O que você tem na mão? E é muito importante a gente entender e valorizar aquilo que Deus te deu hoje, porque a gente fica querendo aquele grandioso, ou aquilo dos nossos sonhos, ou aquilo das nossas expectativas, mas para que a gente chegue nessas expectativas na qual nós temos, para que a gente alcance esse sonho ao qual Deus colocou em nosso coração, precisamos entender que isso aí que Ele colocou na sua mão é que vai fazer com que você chegue lá. E às vezes a gente olha e pensa que não é nada. É sim, esse fôlego de vida que Deus te deu, pois é Ele que vai fazer com que você fale do Evangelho e transforme outra vida. Essa capacidade que Deus te deu é porque as pessoas pensam que grandes feitos, como eu disse, se faz com grandes ações. Não, a ação de você ter cuidado do seu filho faz diferença hoje. A ação de talvez cuidar do seu neto, de orientá-lo, de instruí-lo, de puxar a orelha, de vem cá menino, fique quieto, de direcionar no caminho do Senhor, de direcionar por onde ele tem que ir, e isso vai fazer grande, porque um dia ele vai se lembrar, o Espírito Santo de Deus vai trazer a memória dele: poxa, eu não posso fazer isso, porque um dia minha avó falou que eu não devia fazer, porque um dia minha avó disse que as coisas não são assim. Então às vezes a gente pensa que essas pequenas coisas que nós fazemos, esses pequenos conselhos, né? Essas poucas talvez palavras, muitas vezes até sem tanta eloquência, que as pessoas pensam que tem que ser eloquente, tem que ter uma boa fala. Quem disse? Fale, querido. A Bíblia diz: abra sua boca que eu
Encherei. Mas foi tão pouco. Deus vai trabalhar nesse tão pouco mesmo. É nesse pouco que Ele trabalha, sabe? É nesse pouco que Ele trabalha. E eu quero trazer então, de fato, outra coisa tão pequena, mas que teve um poderoso resultado, tá? Que foi uma pequena serva, mas um testemunho poderoso. Está aí no segundo livro de Reis, segundo livro dos Reis, 5. Segundo livro dos Reis, no capítulo 5, no versículo 2 e 3. E essa história é a serva de Naamã. E essa história é sensacional. Então observe, tá? A Bíblia diz assim: e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse à sua senhora, eu gosto de uma tradução que diz assim, sabe, é como se estivesse vendo aquela menina, quando diz assim, antes meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Quem dera, quem dera. E aí a gente vem para o contexto agora dessa menina, não é isso? Pequenas coisas faz com que haja grandes ações, ou pequenas ações traz grandes resultados. Pequenas ações traz grandes resultados. E uma pequenina que foi levada da sua terra e agora está numa terra estrangeira e agora é uma escrava. E ela vê o seu senhor doente, com a doença mortal, com a doença que considerada ali naquela época sem cura. Ou seja, a sentença de morte para ele já estava declarada. Estava declarado, vai morrer. Vai morrer. Mas uma pequenina, com uma pequena ação, disse, quem dera se ele estivesse em Samaria, porque lá tem um profeta, e com certeza esse profeta, né, oraria e a saúde do meu Senhor seria restabelecida. Uma pequenina, que através do seu testemunho, alcançou um homem poderoso de outra nação. Através do testemunho, a menina fez com que uma sentença de morte fosse mudada. Então a menina chega e diz, quem dera. E isso é muito interessante, porque quando a gente olha nos tempos de hoje, às vezes é o que nos falta, essa pequena ação de testemunhar aquilo que viu, testemunhar do Senhor, porque não foi o profeta que fez, foi o Senhor usando o profeta. E quantas vezes nós vimos e ouvimos os grandes feitos do Senhor, só que nos falta o testemunho, nos falta essa pequena ação de, quem sabe, você está na fila do banco e dizer, né, porque é interessante que você está na fila do banco, ou está, né, na rua, e nós somos seres sociáveis, e as pessoas tendem, né, a puxar um assunto. Menino, você viu? Foi, a menina caiu lá no vulcão, um dia desse, você viu a menina cair no vulcão? Não vi não, estava lá, não vi não, mas eu li alguma coisa assim, foi, caiu a menina, foi mesmo, foi. E às vezes nós socializamos com aquela pessoa ali, mas não temos coragem de testemunhar, de falar dos grandes feitos que o Senhor fez em nossa vida, porque achamos que às vezes não temos a eloquência para dizer, para falar do Senhor, para talvez falei bonito, né? Às vezes acham que aquelas pessoas que conseguem
ser melhor comunicativo, acha que só ela consegue ter um bom resultado. Não, queridos, Deus quer te usar. Deus quer te usar nas pequenas coisas mesmo. Quem disse que precisa ter um trio elétrico e te dar um microfone para que quando você fale aqui, sua voz seja alcançada lá na UNEB, para que você seja ouvido? Pequenas coisas. Pequenas coisas. É pequeno mesmo você dizendo ao seu neto: meu filho tem que andar no caminho do Senhor. É você dizendo para o seu filho: meu filho, não se aparte da lei do Senhor. Meu filho, o Senhor te abençoe e te guarde. Sabe? Eu fico, me marca muito quando eu saio de casa e antes de eu sair, todas as vezes antes de eu sair, Lavínia faz: o Senhor te abençoe e te guarde. Não vá correndo na moto e não atenda celular, viu? Marca a gente, sabe? Essa palavra fica guardada em nós. Uma pequena ação, mas que traz um grande resultado. A pequena ação, né? Da minha filha mais nova, 9 anos. Vá com cuidado, não corra muito. Se tiver muito apressado, não corra muito. Pequena ação, grande resultado. Porque eu saio de casa, tenho que adiantar. E às vezes, né, a gente fica: não, tenho que adiantar, tenho que chegar lá, né? Mas aí me vem a memória: mas minha filha disse que é para eu ir com cuidado, e que eu não devo correr tanto. Pequena ação, grande resultado. E eu quero trazer justamente esta palavra para a igreja hoje. Quero trazer para cada irmão que está aqui sentado esta noite. Essa sua pequena ação terá grandes resultados. A pequena ação de você contribuir na casa do Senhor tem grande resultado. E quando eu falo contribuir, existe aí uma gama de contribuição. A contribuição com a sua oferta, claro. A contribuição com o seu tempo. A contribuição com a sua dedicação. A sua contribuição no lanche. A sua contribuição, muitas vezes você pode pensar assim: ó, o que vai fazer um quilo de farinha de trigo? De fato, uma farinha de trigo sozinha não faz nada. Mas aí tem a outra que já deu lá o queijo, já tem a outra que deu o açúcar, já teve outro que deu, e aí o leite. Me ajuda aí, o que faz mais com a manteiga, o óleo, aí, ó, tá vendo? O que mais? Com ovos. E de noite a gente tem um delicioso bolo. Com a pequena ação, com a sua contribuição da forma que ela é. Não queira pegar aquilo que o Senhor te deu e aquilo que você tem e reter ele, ou talvez ficar: quando tiver maior, quando tiver melhor, quando tiver mais ajeitado, quando tiver mais incrementado, aí eu levo. Traga como está. E quando eu digo traga como está, ou venha como está, venha como você está. Venha, faça, contribua, se envolva, se enganje. Mas eu não sei, essa questão do Instagram ali, eu não sei. Mas você pode trazer uma ideia. Mas essa parte tecnológica eu não conheço bem. Mas você pode ajeitar uma cadeira, sabe? A cadeira que está ali meio... mas você pode pegar o copinho que o irmão, né, bebeu, mas deixou assim no cantinho, e eu tenho certeza que ele não deixou de propósito, é que esqueceu. Você vai lá e, sabe? O dia da capinagem, eu já olhei o terreno, digo: Jesus, já está desse tamanho, é? Aleluia! Já está desse tamanho, varão, maior que a gente, no capim aí atrás. Chovendo esses dias, está uma maravilha, né? Aí os homens vêm, vamos lá, Cláudio chega aí mesmo, arrepiando, quando ele vem aí nesse terreno. Patrício, então, meu Deus do céu, venha, contribua. Mas irmã, não vou aguentar pegar nessa enxada aí não. A gente fica feliz, minha irmã, com um copo d'água. Da última vez estava um sol, aleluia, estava a bênção.
a língua estava colando no céu da boca. Um copo d'água, irmão. Um copo d'água. Naquele momento para a gente seria algo sensacional. A pequena ação de levar um copo d'água. E isso é o reino. Isso é o reino de Deus. Sabe? Isso, estar no reino, trabalhar no reino. Então aquela menina vai lá e diz: quem dera, ou seja, testemunha do Senhor. Testemunha do Senhor, quem dera se ele estivesse em Samaria e lá o profeta restauraria a saúde dele. E essa notícia então chega até Naamã, que não mede esforços. A menina podia dizer assim: ó, quero que ele morra, ele vai ficar aí, invadiu lá meu país, matou meus irmãos, entendeu? Trouxe a gente para aqui cativo, estou aqui escrava na casa dele, mas que morra logo, porque quem sabe ele morrendo, né? Eu até volte para minha casa, porque a senhora dele agora não vai ter um marido, né? O provedor, não vai ter quem banque toda essa estrutura aqui, quem sabe até eu volte para casa. Mas ela decidiu, com uma pequena ação, dizer que existe um Deus no céu que podia mudar a história daquele homem. E assim foi feito. O homem pagão reconheceu que o Senhor é Deus. E hoje, mais de 3.000 anos depois, nós ainda estamos falando desta menina que teve uma pequena ação de testemunhar, ou seja, uma pequena ação de falar do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero também falar, já que o tema é pequenas, ações, grandes resultados, quero também falar de um pequeno membro que causa grandes estragos. E a palavra que prevalece lá em Tiago 3:5 diz que assim também a língua é um pequeno membro que gloria-se das grandes coisas. Vide quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Na verdade, eu gosto mais dessa versão aqui que está na NAA, que diz assim: ora, a língua é um fogo. É interessante que ele já vem afirmando, né? Ora, a língua é um fogo. É um mundo de maldades. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, que contamina o corpo inteiro. E não se põe em chamas, e só põe em chamas toda a carreira existencial da humanidade, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. A língua, esse tão pequeno membro, sabe? E eu queria convidar os amados para, nesse livro de Tiago, ler até o versículo 12. Até o versículo 12. Então, porque o tempinho ali já está avançado. Então, este tão pequeno membro, que no restante deste versículo, diz que a língua, ela faz com que uma selva toda pegue fogo, vamos colocar assim, por causa da língua. A língua, que é um pequeno membro do corpo, ela faz com que todo o corpo se contamine. Um pequeno membro faz com que todo o corpo se contamine. Esse membro que fala coisas boas e que também fala coisas ruins. Esse membro que ele é usado para dizer: meu irmão, minha irmã, você está tão lindo, meu irmão, minha irmã, você é bênção. Mas que também ele é usado para dizer: eu não suporto aquele irmão. Esse mesmo membro tão pequeno, e que a própria Bíblia diz que nós precisamos controlá-lo. E ele ainda diz que a pessoa que consegue controlar é um bem-aventurado, é uma pessoa assim fora do, não é isso? Como a gente diz aqui secular, fora da caixa.
né? Fora da caixa. Então, a língua, apesar de ter um tamanho aí pequeno, a língua ela causa enormes problemas, tá? Mas, como esse pequeno membro também, nós podemos dizer palavras de amor. Com esse membro nós também podemos falar palavras de encorajamento. Com esse mesmo membro tão pequeno, nós podemos mudar a trajetória da vida de uma pessoa. Então, quantas e quantas pessoas estavam aí dispostas a tirar sua própria vida? Quantas pessoas? E encontraram uma outra que através desse membro fez com que mudasse essa história. Não é isso? Então, tantas pessoas que saíram aí desesperadas, hoje ele vai se matar. Mas ele encontrou alguém no caminho que disse: Jesus te ama, a vida é tão boa, por que fazer isso? Ou quantas vezes as pessoas disseram: eu vou desistir, não dá mais. E teve uma outra que disse: dá, persevere, o Senhor é com você, o Senhor que vai adiante. E através desta língua, que trouxe essa palavra de encorajamento, a história foi mudada. E quantas vezes, né, nós mesmos declaramos: haja cura, Senhor, não é isso? E há cura. Então nós precisamos pedir ao Senhor, né, que Ele nos use, que Ele nos ajude, tá, para dominar esse tão pequeno membro que é a língua. Outra coisa tão pequena, tá, que pode também trazer outro resultado, está lá no livro dos Cânticos. Ou seja, as pequenas raposas causam grandes perdas. As pequenas raposas causam grandes perdas. E no livro dos Cânticos 2,15 diz: apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal à vinha, porque as nossas vinhas estão florescendo. E quando a vinha ela está florescendo, é um momento ali, vamos dizer assim, glorioso daquela plantação, não é isso? É um momento, é o melhor momento. Só que ali a raposa, ela pode ir ali retirando aquela vinha. Ela pode, na verdade, destruir toda aquela vinha. As raposinhas, que vai minando, pouquinho a pouquinho, aquilo que Deus deu a você. E às vezes nós nem percebemos. Como assim, irmão? Tem várias situações, né, onde a gente está tão motivado, né, tão empolgado, tão engajado ali, né, só que aí a gente ouve alguém dizer: não sei para que é isso, está querendo se amostrar? Oxi, meu filho, isso aqui já tem vários anos, não mudou, não é você que chegando aqui agora que vai mudar, não é você. Sabe? E isso vai retirando ali a vontade, o querer fazer, o querer entregar, e acaba minando, acaba retirando o desejo de estar, sabe, enganjado. Ou às vezes a gente vê situações que acha na nossa cabeça, né? Deveria ser assim, não assado, né? E vai perdendo ao longo do tempo, aquela dedicação, vai fazendo com que o talento ao qual o Senhor te deu a cada um que aqui está, seja enterrado. O Senhor deu um talento a cada um aqui. Cada um aqui tem um talento vindo dos altos céus, que o Senhor deu unicamente, exclusivamente a você. E o talento que Ele deu a você não é o que Ele deu a mim, não é o que deu a pastora Ana, não é o que deu a Ed. Ele deu a você. Ele confiou a você. E nós precisamos ter muito cuidado para que a raposa não venha roubar o nosso talento, não venha retirar de nós esse talento, não venha fazer com que a gente pegue o talento, e porque está vendo que um ganhou 5, outro ganhou 4, outro ganhou 3,
e que, mas eles ganharam mais do que eu vou enterrar então. Não deixe que as raposas façam isso. Sabe? Não deixe. Use o talento ao qual o Senhor te deu. Use o qual Ele te deu. Outra pequena ação, e eu achei muito interessante, que traz muito resultado para a gente encerrar, está lá no livro de Apocalipse 3:8. Uma pequena força, ou seja, por causa de uma pequena força, ou uma pequena força faz com que uma grande porta esteja aberta. Uma pequena força faz com que uma grande porta esteja aberta. Olha o que o livro de Apocalipse 3:8 diz: conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não a negaste o meu nome. Então olha o que o livro de Apocalipse diz. Ou seja, olha o que o Senhor, na verdade, fala à igreja de Laodiceia. Isso aqui é o Senhor lá em Apocalipse falando à igreja de Laodiceia. Mesmo com sua pouca força, e eu quero dizer para os amados aqui, mesmo com sua pouca força, mesmo você, estou tão desanimado, hoje eu não queria ir para o culto hoje, vim mesmo porque tem que vir. Acontece mesmo, irmão. Não pense que você é a pior das pessoas porque sente isso, não. Você é ser humano. Você é ser humano. Eu achei interessante que domingo passado a pastora chegou para mim: o que foi? Vi você ali, cabeça meio baixinha, meio tristinho. O que foi? Nada não. Eu não queria vir. Eu queria ficar em casa. Eu não estava muito, eu queria ficar quieto. Eu sou ser humano. Eu quero ficar quieto, e eu tenho esse negócio, eu também ficar quieto, não quero falar nem com ninguém, deixa aqui, peraí que eu estou, Jesus, tá mesmo, né? Não, tá bom, entendi tudo então, eu preciso desse momento, você precisa desse momento, a gente precisa desse momento. Você está achando que não? Não existe santão, minha gente, não existe super-homem, não existe super-crente, não existe. Não existe. A gente tem um exemplo aqui, nossa pastora está aqui. Olha as lutas que ela enfrentou e que ainda tem enfrentado. Não é isso? Aí talvez alguém pode dizer, né? Como foi dito, né? Aquela palavra que foi dita lá, eu nem quero repetir. Poderia ter sido de outra forma, se fizesse assim ou assado. Tu está na pele dela para saber o que aqui está passando? O irmão Marco disse que não queria estar aqui, olha. Você sabe o que acontece no meu cotidiano? Entendeu, amados? Não sabemos. Não sabemos. Mas uma pequena ação trouxe um grande resultado. Porque mesmo não querendo eu vim. Porque eu sei que nesse lugar cura. Porque eu sei que nesse lugar existe uma palavra para aqueles que, se está cansado, vai sair revigorado. Porque eu sei que neste lugar há uma palavra que, se você estiver desanimado, haverá ânimo. Se você está triste, vai sair alegre. Se você está doente, vai sair curado. Por isso que eu vim. Porque eu tenho convicção disso. Pensei que não ia ver, né? Pois é, eu estava quietinho ali para ver se ninguém. Pois é, porque eu tenho convicção disso. E de fato houve uma palavra dos céus aqui. Houve uma palavra de poder. Houve o Senhor falando para cada um que aqui estava. Glória a Deus. Uma pequena ação. Não queria. Uma pequena ação. Eu vou mesmo sem querer. Eu vou mesmo sem querer. É aqui, né? Eu vou mesmo sem querer.
Porque eu sei que essa pequena ação, sabe, iria mudar. Como mudou. Como mudou. Na segunda-feira a coisa já foi outra. Eu já estava animado, sabe? A alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor me restaurou, né? E o Espírito Santo de Deus me trouxe à memória aquilo que foi dito aqui. Aleluia, Jesus. É mesmo, é bênção, Senhor. Aleluia. Eu vi os irmãos. Irmão, pai, meu irmão. Eu vi o irmão Oswaldo que me perguntou: meu irmão, estava sumido, já estava ralando fivela, foi? Eu digo: misericórdia, foi. O irmão Oswaldo é bênção, ele não está aqui hoje, é uma pena, mas é bênção. Eu digo: foi, meu irmão, já estava lá em casa, o negócio pega fogo, fica aí brincando. Pois é, a fogueira é santa. Aí, ó, tá vendo? A fogueira é santa. Então é muito importante a gente ter esse entendimento. Pequenas coisas traz grandes resultados. A sua pequena ação, aquilo que o Senhor colocou e confiou a você, trará um grande resultado. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé então. Aleluia. Aleluia. E eu sei que, peraí, Ed, eu sei que para os irmãos, eu disse que seria, mas eu queria só citar um versículo aqui que está lá em Hebreus 10:37. 10:37, tá? Porque um pouquinho de tempo é o que há de vir, tá? E virá e não tardará. Um pouquinho de tempo. E isso agora eu quero dizer para aqueles que talvez assistam esse vídeo ou esteja passando por lá e veja, há um pouquinho de tempo. A pequena ação que nós tomamos em aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, esse pouquinho de tempo que houve, ou que há em nossa existência, trará um grande resultado que será a eternidade toda com o Senhor Jesus. Então eu quero te convidar a aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque esse pouquinho de tempo que nós vamos passar aqui nesta terra, a decisão, essa ação desse pouquinho de tempo da nossa existência, garantirá a você uma eternidade inteira, com corpo incorruptível, num lugar onde não haverá dor, num lugar onde não haverá choro, não haverá lágrima, num lugar ao qual o Deus Todo-Poderoso preparou para você. E eu quero te convidar a vir nos nossos cultos. Eu quero te convidar a aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nossa pastora.